Muito bem, gente, a graça e a paz. Estamos voltando hoje no último devocional da semana. Hoje, dia 18 de setembro de 2021. Nós estamos finalizando a penúltima aula. E a lição que nós estamos estudando essa semana é: as cidades de refúgio são estabelecidas. O assunto específico dos nossos devocionais é refúgio. E o tema hoje é Cristo, abrigo seguro nas intempéries. E o texto está em Isaías 32, 1 e 2, que diz: Eis que reinará um rei com justiça e com retidão, governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Queridos, o texto aqui fala de intempéries. Mas o tema específico do texto é sobre uma profecia de Cristo, tá? Mas o tema aqui é Cristo, abrigo seguro nas intempéries. E o que é intempéries? É qualquer extremo das condições climáticas. Vento forte, temporal, seca, calor tórrido, nevasca. Aí, como exemplo, nós temos a lavoura que consegue sobreviver às intempéries. Mas no sentido figurado, intempérie quer dizer acontecimentos infelizes, desgraças, catástrofes, infortúnio. E o contexto do texto aqui, a gente fala que eis que reinará um rei com justiça. Ezequias não era rei quando esta profecia foi entregue. E enquanto alguns dizem que ele fala do bom governo de Ezequias, após a destruição de Senaqueribe, é fácil observar que seu governo era tão bom antes como depois, e que no início do seu reinado ele governou com justiça e temor a Deus. O texto também fala em príncipes, ou seja, os ministros de Estado, juízes e magistrados, subordinados ao rei, devem executar suas atividades com equidade, com justiça. Está muito diferente, né, amado, de tudo que a gente está vivendo hoje. Ezequias foi um bom rei, e, portanto, podemos dizer com justiça que a reforma que Ezequias fez foi apenas uma sombra daquelas maiores melhorias na graça e santidade que pertence propriamente aos tempos do Evangelho. Um homem, o texto fala de um homem. O homem ou o rei mencionado, ou cada um de seus príncipes será um esconderijo. Eita, amado, vem falar de proteção. Proteção para o povo, sobre o seu governo. Amados, aqui está falando de Jesus, que todos os reis passarão e nunca alcançarão aquilo que Jesus vai alcançar quando ele voltar aqui como juiz também, como o rei que é, eterno rei que cuida do seu povo com amor, uma proteção para o governo sobre para o povo, na verdade, sobre o seu governo, especialmente para os oprimidos ou feridos por aqueles que são mais poderosos do que eles. É o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um tempo de um vento forte de raiva e violência dos homens maus. O texto também fala em água. Água, rios em um lugar seco. Não menos refrescantes e aceitáveis, estes reis e seus príncipes serão para os seus súditos. Jesus será essa água. Será também a grande sombra que vai vir de uma rocha, porque não há local melhor para quem está no deserto, é encontrar uma rocha para lhe fazer sombra. Lá em Isaías 41, 18, traz um texto que fala das obras de Deus na preservação. Ele controla, Deus controla, irmãos,
as águas e as enchentes. E Deus diz lá em Isaías 41:18: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais de água. Agora olha o que Jesus fala em Mateus 7:24-25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Jesus é o nosso Rei, é a nossa rocha suprema. Então, a intempérie que você estiver passando, meu irmão, lembre-se que o Rei Jesus foi profetizado lá em Isaías, aleluia, e se faz presente hoje. Isaías 32:1-2 é a profecia de um rei que é bondoso e que não é um rei, como é que eu posso dizer, ingrato, um rei que não age conforme a necessidade do seu povo. Ele é a nossa sombra, é a nossa fortaleza, é a água que nos tira a sede. Que você viva assim, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fica na paz e amanhã nos encontraremos na EBD. Em nome de Jesus, amém.